Voltamos, porque eu já te avisei no nosso Uhum. último encontro que eu estava cheia de perguntas, e a culpa não é minha, a culpa é sua. Você vai me contando várias histórias, você vai estimulando meu cérebro, tem que perguntar aqui. Eu vou fazer. Se Aí você você que me fala, tem deixa que fazer um programa com a apegada a você. Marcela sobre sem sanidade, não tem santidade, o que que leva? Um monte de pergunta, gente, o que que é isso? Que a Marcela não para de fazer Vai. pergunta nunca. Você que estimula o meu apego a você. E aí, no nosso último encontro, Sim. naquela história dos gansos apegados. Aí você disse assim, aham, você falou que o tempo, né, de apego do ganso, aquele, como é o nome do cientista mesmo? Lawrence. O Lawrence. Lawrence. Uhum. Era, obviamente, um pouco menor do que o tempo do ser humano, até pelo tempo de vida, enfim. Eu fiquei pensando, tem gente que se apega excessivamente, vou te perguntar por quê. Hum. Que apega, mas não chega nesse ponto de romper, porque às vezes a gente ouve assim: nossa, fulano cresceu, é adulto, mas não sai da barra da saia da mãe, ou debaixo da asa do pai. Está apegado excessivamente? Acontece isso mesmo? O que acontece nesse processo aí, Gi? Acontece, mas vamos, quem sabe, usar um linguajar um pouco diferente, mas eu entendo o que que você está falando, sabe? Assim, tá Ah, agarrado, não solta, né? isso. Ou que está agarrada e não solta, aquela pessoa que não recebeu tudo que ela precisava. Se a gente pudesse imaginar que, digamos assim, que o apego. Você já, lembra que a gente fala às vezes que todo mundo tem que fazer uma relação legal com mãe, pai e Deus? Uhum, uhum. Como que se a gente tivesse três taças emocionais, a taça Sim. emocional de mãe, a taça emocional de pai e a taça emocional de Deus. Então, vamos começar lá atrás com a taça emocional da mãe, vamos voltar lá, né? Então, a criança que recebe tudo que ela precisa, a gente chama de, quem sabe, de um apego seguro. Quando ela Uhum. fica grande, ela bate asa e voa. Mãe, tchau, muito obrigada por tudo. Eu amo você é maravilhosa, que coisa boa, que fantástico, que não sei o que mais. Tchau, papai, tchau, filhinhos, tchau. Não sei o que. Eu vou fazer minha família, vou bater as minhas asas e vou vir visitar, e vou, a gente conversa e não sei o que mais, e a gente conta. Tranquilo. Por quê? Porque a taça de mãe, o apego seguro, né? A taça está cheia de tudo que ela precisava. Óbvio que nem tem, não tem nenhuma mãe perfeita, que tem coisas lá que não deram certo, né? Mas, Aí deixa eu te interromper um pouquinho, que você vai continuar explicando tudo isso, mas nesse ponto dessa taça da mãe, aí você falou, a criança recebeu tudo, vai bater asa e vai. E essa outra pessoa que não recebeu tudo é o quê? A culpa é mais para onde? Nunca estou querendo achar culpados, mas estou querendo entender. Pesa mais para quem? Para a mãe que não deu ou para a criança que não soube receber? Por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes tem dois irmãos, e um vai e o outro não vai, e a mãe, a taça é a mesma, é a mesma mãe. Ou não, você vai me dizer, não é a mesma mãe, Marcelo, que a mãe vai não é a mudando. mesma mãe. Não é a mesma mãe. Tá vendo como é que eu já estou ficando boa, entendendo as coisas que você me fala? Eu vou Eu vou te fazendo os dizer uma links. coisa. Somos quatro na minha família, né? Eu sou a mais velha. Eu tenho um irmãozinho 11 anos mais novo do que eu, que não é tão irmãozinho mais, né? Que já está É, até de cabelo branco. E eu tenho uma irmã 11 meses mais nova do que eu. Não é a mesma mãe. sério, A mãe que me criou interessante. não é a mãe que criou meu irmão. Primeiro, porque ele é homem e eu sou mulher. E Uhum, ele é o quarto, porque tem uma outra irmã aí também no meio, né? uhum, Isso tudo. Onde a minha mãe estava na vida quando eu nasci, que nunca tinha tido filho e eu fui o primeiro, então lá fui eu de ser, né, experimento de mãe, como todos os primeiros, os primogênitos são, né? Não é a mesma coisa. E a minha mãe teve praticamente o que a gente chama assim de gêmeos irlandeses, né? Porque durante 3 semanas e meia é, do ano, eu e a minha irmã temos a mesma já a idade. mesma idade. Não tem jeito de mudar isso, até hoje, né? Então, de certa forma, somos gêmeas e a gente foi criado, sim. Eu não lembro de um momento na minha vida que minha irmã não estivesse presente, né? Uhum. Porque realmente foi muito cedo. Então, quem as pessoas são em determinadas épocas da sua vida é diferente. Então, como a mãe cria um primeiro filho, é muito diferente de como ela cria um quarto filho. Como ela cria a terceira filha mulher, né? Com um pai que queria um filho homem, né? É diferente de uma pessoa que estava no sétimo filho, né? Como Entendi. se fazia antigamente.
Então, É possível são que mães. essas taças realmente fiquem comprometidas, umas mais saciadas, outras menos. Olha, 100% nenhuma, só a de Jesus, né? Vamos combinar? Só Uhum, a de Jesus. certamente. Nossa, não. Nossa, não. Olha, por melhor que fosse a mãe, 100% não. Mas tem gente que tem os 90%, tem os 95%, tem os 80%, Uhum, uhum, entendeu? Mas tem gente que não, tem gente de 50%, de 30%, de 20%, de 15%, sabe? Se a gente quiser mexer com os números assim só para ilustrar, né? Então, tem gente que está prejudicada. Então, aí é que vai desenvolvendo o que a gente chama assim dos apegos assim, de evitação, apegos inseguros, apegos de ansiedade, né? Diferentes nomes. Não vou nem entrar nas coisas assim super profissionais, porque eu acho que não uhum. é por aí, né? Mas as pessoas que não têm suficiente comidinha positiva dentro da sua taça de mãe, Ah. ela vai ter um prejuízo na vida. Vai. É que vai acabar ficando mais tempo na barra da mãe, na barra da saia da mãe, digamos Vai assim. ficar mais tempo procurando quem possa preencher a sua taça. E Entendi. como às vezes a taça foi preenchida com coisas tóxicas, porque a gente sabe que nem todas as mães são perfeitas, independente de todo mundo que fala que se mãe é meio prima de Deus, mas não é bem assim a coisa. Então, quando sai à procura ou de mãe ou de pai tóxico também, né? Vamos combinar, a gente também Uhum. precisa receber as coisas da comidinha positiva, né? De pai, o Meu apego pai. com o pai, né? Porque como Uhum. eu me apego ao meu pai também tem muito a ver com como eu vou me apegar a um esposo, né? Uhum. Então, se as coisas foram tóxicas, quem é que eu vou procurar? Eu vou procurar um modelo conhecido. Eu vou procurar um modelo tóxico, né? Parecido com o que eu sei. Se eu sou um ganso, eu vou procurar um ganso, uma gansa, né? Eu não vou procurar um leão. Nós vamos procurar Certo. no tribo, né? Eu vou procurar alguém parecido. E assim também vai. Então, pessoas que não receberam tudo isso, né, ou que elas precisavam, elas vão ter essas características, né, de falta. Então, não é que elas estão na barra da mãe gruda, é que elas continuam procurando aquilo, pedindo para a vida, né, dar para elas aquilo que elas precisam e nunca receberam. Que coisa. E como é que dá para vencer isso? Tipo, para a pessoa poder romper, fluir, Claro. viver? Claro que dá, né? Às vezes me faz lembrar várias coisas bonitas que a Bíblia fala. Eu não vou lembrar todas as citações agora, mas uma, acho que é em Isaías, que diz: mesmo que a sua mãe e o seu pai te abandonarem, eu nunca vou te abandonar. Então, Deus tem como Ele nos dá e colocar pessoas nas nossas vidas que possam colocar na nossa taça aquilo que a gente precisa. Isso pode ser através da psicoterapia, pode ser através da oração, pode ser através da comunidade terapêutica, da igreja, quando a igreja funciona realmente como corpo de Uhum. Cristo. Tem muitas formas, pode ser até através assim, de ver no filme, sabe, coisa boa, aquilo me fez bem, eu sei mais. Mas você falou um negócio, eu acho que é importante, eu quero pegar o fio de novo, que é assim, se é culpa de mãe ou de filho, de não sei como é. Olha, culpa, eu acho que não é culpa de ninguém. Porque culpa, se a gente for dizer isso, então nós vamos ter que voltar lá para o Jardim de Éden e botar E a botar culpa, a culpa em alguém, é. né, no inimigo, porque, né, a coisa rompeu lá atrás. Então, assim, perfeito, não tem mais ninguém a não ser Jesus. Então, eu não acho que ninguém é culpado disso, porque nós somos o produto de quem nos formou. Uhum. E quanto mais eu vivo, mais eu vejo assim como o nosso mundo sofre, como as famílias sofrem, como as pessoas sofrem, como os casamentos são sofridos pela nossa imperfeição. Tem muita coisa boa, graças a Deus. Mas eu vejo assim a nossa imperfeição nas coisas. Como grita, Assim né? como um bebê fica assim traumatizado logo depois que nasceu, que mesmo que a mãe e o pai deem para ele o que ele quer, ele não aceita mais. Eu me lembro de uma história de um amigo meu, que inclusive já tá com Jesus, um amigo meu que contava o testemunho dele. Então, ele teve uma mãe alcoólatra e adúltera, Nossa. e que morreu num acidente de carro quando ele tinha uns 3 para 4 anos. A família, querendo ajudar, falou para o pai, disse, ó, manda seu filho embora para a casa dos tios, esse primeiro ano,
enquanto você reorganiza a sua vida, e aí você traz de volta, porque assim, né, ele fica cuidado, né, com esses tios, né? E você fica mais tranquilo para ver o que que você vai, como é que vão Sente, ser as coisas, né? Olha aqui sente os fatos, abandonado assim, duas vezes. foi mandado embora viver com um casal de tios que ele nunca tinha visto. Gente boa, gente bacana, mas que ele nunca tinha visto. Agora você Uhum. imagina, o Aí corte. eles aparecem num momento traumático da vida dele, É. né? Então, o corte, primeiro ele perde a mãe. De um dia para o Sim, outro, não tem mais mãe em casa. Explica é, isso para uma criança de 3, 4 anos, tá? Explica se você puder. Não tem muito jeito, não não, dá. sabe? Ó, é só assim, dia após dia, a mãe não vem. E a depressão que vem junto com isso, que é inevitável, que é o luto que a criança tem que fazer. Mas nesse mesmo momento, ele perdeu não só a mãe, ele perdeu o pai também, né? Porque o pai desapareceu. E ele vai viver com gente estranha. Aí, quando ele Sim, volta a viver com o pai um ano depois, pai tinha realmente refeito a vida, tinha casado de novo, uma pessoa boa, inclusive a madrasta dele foi uma pessoa muito, muito boa, assim, muito sentido. Mas aí, quando o pai quis chegar perto, ele não quis mais. Ele disse, não. E foi uma coisa totalmente inconsciente, não era o pai poderia ter dado para ele muitas das coisas que ele precisava. Ele queria colocar dentro da taça dele aquilo que ele precisava. Mas ele tinha posto a uhum. mão em cima da taça e disse: aqui não. Aqui não. Minha taça você não mexe mais, não. Deu. Você me mandou embora, você me abandonou. Porque na cabeça dele ele foi abandonado. Abandonado. Então, você não chega perto mais de mim, não, porque deu. E foi. Então, tudo isso que o pai poderia ter dado para ele quando ele era criança, não deu. Nem ele e nem a madrasta também, né? Porque anos depois ele se converteu, veio ao Senhor. Ele e o pai se reconciliaram. Depois, muito tempo, ele aprontou um monte na adolescência, primeiros anos de vida, de jovem adulto, mas ele aprontou que eu nem te conto, sabe? Mas aprontou com vontade. Ao ponto que o pai finalmente se encheu e disse: não quero mais. E aí o pai que se afastou, disse: olha, não quero mais. E finalmente, depois ele casar, ter uma filha, e começar a desenvolver inclusive, um ministério muito famoso a nível internacional, muito bonito, né? Pouco a pouco o pai e ele foram se achegando, se aproximando, como diz no Sul, né? E, e finalmente fizeram as pazes, né? O pai se converteu, inclusive foi ele que batizou o pai dele, sabe? E então, antes do pai falecer, ele recebeu do pai coisas que ele precisava ter recebido de criança, o que fez muito bem, porque foi essa reconciliação, foi essa reparação dessa relação. Ele também fez terapia, também fez MDR, ajudou muito, né, com os traumas que ele tinha vivido, porque ele vivia uma série de coisas, inclusive de abuso sexual infantil, essas coisas assim, e muito bullying pela sua situação. Então, eu conto essa história um pouco assim, inclusive porque é uma história pública, né? Uhum. Para ilustrar como, às vezes, a criança pode até... Assim, os pais querem dar e a criança não quer receber. E não é que assim, não é culpa da mãe, não é culpa do pai, não é culpa da criança, não é culpa de ninguém, sabe? A situação acabou levando para esse lugar. Vida, a vida é imperfeita, sabe? Essa que é a verdade, a nossa vida é muito imperfeita. E essas etapas, sabe, que a gente precisa ir desenvolvendo, elas estão quase que completas até os 5, 6, 7 anos de vida. Meu pai falava, sabe, que os jesuítas diziam assim: me dê uma criança até que ela tenha 7 anos, depois você faz com ela o que você quiser. Que é quase que bíblico, né? Ensine a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for grande, ela não vai se apartar dela. O que a criança aprende nesses primeiros 5, 6, 7 anos de vida é fundamental, mesmo que as pessoas não se dão conta, né, daquilo. Esse amigo meu mesmo, ele, na época em que ele foi se converter, no dia em que ele se converteu, ele se lembrou que eu acho que a avó dele, às vezes, levava ele para a escola dominical. E ele lembrou da canção, né, Jesus me ama, que a gente ensina para as crianças, Jesus loves Uhum, me, né? uhum, E uhum. ele começou a chorar e se derreter, porque pela primeira vez na vida ele sentiu o amor de Deus, que Jesus o amava realmente, Porque era ele quem não. realmente amava ele, e que Jesus o via como puro.
né? E foi limpando, né, os seus pecados, as suas coisas, assim, sabe? Tudo isso em função, né, dele ter se lembrado dessa música que ele conheceu na escola dominical quando criança, quando criancinha mesmo, assim, sabe? Então a gente nunca sabe o que fica. De repente, assim, tem coisas que ficaram na taça dele que falaram com ele mais adiante. A gente nunca sabe o que vai lá para dentro, sabe? É um negócio, é um mistério. Deixa eu dizer, é um É mistério. interessante, né? É bem interessante. Então, essas coisas precisam acontecer em ordem, porque a psicologia do desenvolvimento nos ensina, né, que tem uma ordem, digamos assim, ordem e progresso, né, no nosso desenvolvimento. Não dá para saltar as etapas. Então, você não pode, né, caminhar antes de sentar. Você tem que sentar primeiro, você tem que engatinhar. Tem criança que caminha antes de engatinhar, muitas vezes vai engatinhar mais lá na vida, mais lá na São frente. etapas, né? Mas Não tem dá para coisa pular etapa. que não dá para pular. Então, não queima a etapa de jeito nenhum. Então, você vai ter que E se fazer isso. queimar uma hora, vem essa conta, né? Vai, passa a conta assim. Então, quando eu falo assim que nós somos, quando eu falo da galera interna que todo mundo tem, são esses papéis internos que a gente vai desenvolvendo na vida, alguns dos quais vão adultecendo junto com a nossa idade cronológica, e outros que Hum. ficam travados por causa de traumas, experiências ruins, por falta de preenchimento apropriado das nossas taças de apego, né? Mas, graças a Deus, tem como a gente curar essas coisas hoje em dia. Tem sim, a gente não tem que ser refém disso. Existe terapia, existe oração, existe, né, sanidade para o coração. Por que nós estamos fazendo aqui? Sem sanidade não tem santidade. Por quê? Porque se a gente não curar essas coisas, a gente não consegue viver numa relação de apego. E a gente também tem que se apegar a Deus, né? Sim. Não é assim se agarrar e ficar clamando a Deus. Não, é ter uma relação de apego com Deus que seja uma relação segura. E se a minha relação com minha mãe ou com meu pai não foi uma relação de apego seguro, é difícil fazer uma relação de apego seguro com Deus, né? Por que eu vou confiar em Deus? Ele me deixou adoecer, Influencia, né? né? Ele me deixou acontecer isso. Ele deixou minha mãe morrer quando eu tinha 3 anos de idade, como dizia esse rapaz. Quem é você que me arrancou a minha mãe? Como que eu vou amar um Deus que fez isso Que leva comigo? embora uma mãe de uma criança de 3 anos, é o que pensa. Exatamente, né? Então, assim, falando, tem muita coisa que a gente não vai entender nessa vida. E muito menos uma criança. Ela não tem condição de entender certas coisas. Então, às vezes, a gente também tem que curar a nossa relação emocional com Deus. A nossa relação de apego com Deus. Porque essa também levou seus prejuízos e nem sempre a tacinha ficou cheia das coisas que ela deveria ter lá dentro. Às vezes tem coisas tóxicas em relação a Deus, porque a gente generaliza para Deus como é que foram as minhas relações de apego com mãe e pai, né? A gente generaliza para Deus também, né? E outras vezes, assim, foi muito bom. Quando eu tive uma relação muito boa com meus pais, quem sabe fica muito fácil, né, de eu me apegar com Deus. Inclusive, tem um livro muito interessante, sabe, Marcela? Chamado Apegados. Não, não é de gente evangélica, nem cristã, nem nada que eu saiba, mas ele faz esses prognósticos, assim, tem certos tipos de casais que estão malfadados ao divórcio pelo tipo de apego, o tipo de estilo, esquema de apego que eles têm. E outros que vão dar certo, né? Então, assim, dá para prognosticar de certa forma, né? Porque quem é que me atrai? Quem é ganso aqui na minha tribo de ganso? Né? Então, Uhum. a gente também procura a pessoa que faz o meu par, que faz o meu encaixe. E pode ser um encaixe seguro, um encaixe saudável, e pode ser um encaixe tóxico ou patológico. Olha, você está me dando umas ferramentas para as próximas. É, encaixe, apego, patológico, estou aqui, estou É anotando. perigosa, gente, né? A gente não pode falar as coisas perto dela, que ela já está ficando mais curiosa, e lá vem ela com... Claro, você que vai falando, eu posso só anotar. Então, tá bom. Vou pensar sobre isso aqui para o nosso próximo encontro, fazer várias perguntas. Você já deu muitos elementos para a gente pensar hoje. Você vê que eu estou aqui, ó, só Eu... pensando. A E não é cabeça vai só você, não. borbulhando. Sabe, Marcela, o pessoal me escreve. Não sei se escrevem para você, não, mas para mim o pessoal me escreve, sabe? Credo. E o pessoal fala o quê nesse apego?
E o pessoal me escreve, me conta. Ai, todos os dias de manhã eu ouço de novo coisas que você já falou, você e a Marcela, né, que der uma benção na sua vida. E eu fico muito feliz em ouvir isso, porque, sabe, Marcela, a gente brinca muito aqui, mas a verdade é que a gente faz isso para a honra e glória do Senhor e para a É cura do verdade, futuro. A é gente quer dar verdade. informação para vocês de forma que vocês também possam procurar ajuda para a nossa imperfeição, né? Que é Isso mais aí, conhecida como pecado, mas que não deixa de ser imperfeição também. né? E nós queremos que vocês tenham a informação, porque uma pessoa bem informada já está com metade do problema resolvido. Do- Se você sabe o que que é, você sabe o que que é correr atrás. Que assim, a luta com pessoas que Sabe eu tenho como combater, né? eu estou com uma amiga agora mesmo, assim, que tem 2 anos procurando um diagnóstico, ninguém sabe dizer o que que ela tem. E isso é difícil, porque se É, você sabe, é isso, às vezes assim, uma outra senhora, amiga minha, muito amigo meu, que foi morar com o senhor semana passada, 6 meses atrás, diagnosticaram com câncer de pâncreas. Aí a gente olhou assim, disse, bom, aqui, fora milagre, a solução vai ser ir para casa viver com Jesus, porque é sim, daquelas coisas, mas pelo menos a gente sabe, então tá, vou me preparar, vou fazer sim, opções, vou escolher como é que eu vou fazer um tratamento ou sim, não, né? Ou sim. não, né? Então, É saber contra o que está lutando, né? exatamente, né? Então é isso que a gente quer dar para vocês também, não só a informação, mas também, pouco a pouco, a gente gosta de oferecer possibilidades de solução, possibilidades de viver melhor. É, para viver uma vida plena, que é a plenitude que Deus nos morreu na cruz para nos dar, né? E nos garantir. Santa, né? Não é É, aquela é santa isso de aí. sou santo, não. Aquela santa, aquela vida santa de qualidade de vida, de É. abundância, de vida abundante que Jesus morreu para nos dar. Por isso que a nossa mente fica borbulhando, então ó, não perde o nosso próximo encontro, que tem mais, tem muita coisa por aí. E sabe uma coisa, Marcela, vou te contar antes de ir embora. Ah, Pessoas que quiserem também tratar suas coisas, assim, suas taças vazias, elas podem vir participar dos nossos encontros de cura para o coração. é? Conta, como é que faz para ir A gente procura para o coração? teve inclusive, encontros onde nós trabalhamos as nossas taças. É assim, a gente Uhum. trabalhou, a gente desenhou taça e tudo, e foi enchendo, e vivendo se tinha cheio disso, de aquilo, se estava vazio. Olha, se a pessoa for lá no coração ponto praça do encontro ponto com ponto br, vai estar Tudo todas, sem cedilha. tudo sem ser cedilha, sem acento, você sabe, né, como é que funciona a internet, Uhum. português direito, não, vai ter que escrever errado. Coração ponto praça do encontro.com.br, sem cedilha, sem cobrinha, né, o tio, sem acentos. Vai lá, tem as explicações, tem uma taxa assim mensal, a gente se encontra uma vez por mês, 2 horas. É uma taxa bem acessível. Nós fizemos de propósito, né? Se às vezes as pessoas não podem pagar terapia, isso não é uma terapia, mas é terapêutico, sabe? As Muito bom. pessoas vão curando coisas, né? Aqui, ali. Tem sido um grupo assim de muita intimidade, as pessoas falam o tanto e o pouco que querem. Tem gente que eu nunca ouvi a voz, mas continuam vindo. Eu sei que estão participando de alguma forma, porque quem não quer não volta. Tem outras pessoas que compartilham, né? E tem sido uma experiência muito linda de muitos anos. Assim, todo mês a gente tem uma segunda-feira de 7 às 9. Fica gravado. Se você perder, você pode ir lá assistir, fazer o exercício em casa. Vai fazer sozinha dessa vez. Porque lá a gente faz em grupo, compartilha se a gente quiser também, né? Faz com desenho, bem de lápis e papel, porque tudo meu é com lápis e papel. Mas tem sido uma Olha aí. experiência muito linda. Então não perde, gente. Não, não precisa ficar do jeito que está, né? O Não, Senhor tem tem solução. dado ferramentas para que haja uma transformação. Isso Então, mesmo. aproveita, Amém. aproveita, aproveita tudo que Deus está te dando, Isso. né? Isso mesmo. Então, até Até a a próxima, próxima, tá? Wesley. Ah, eu vou Beijo. lá esperar suas perguntas de novo, tá bom? Aguarde, me aguarde. Tchau, tchau.